Olá, vamos dar mais uma sequência aqui no curso, onde eu tenho certeza que se você já acompanhou as aulas até aqui, você vai estar preparado ao final do curso e nesse estágio você vai estar bem mais avançado nas informações para entender o quanto vai remunerar o seu investimento se você coloca numa renda fixa. Hoje eu vou explicar aqui quais são os principais títulos de renda fixa, de maneira que você possa, quando abrir as ofertas do seu banco, investir no que vai dar melhor rentabilidade. Eu já tenho, inclusive, um quadro no canal que eu pego alguns bancos, instituições de uma forma geral, mês a mês eu tenho, ou periodicamente, eu tenho trazido aqui quanto é que elas estão rentabilizando. Então vale a pena você ter essa referência. É como se fosse um guia rápido, você abre ali, olha, quanto é que eu estou rentabilizando meu capital hoje, você vai aprender a calcular nessa aula não, mas na outra você vai aprender a quanto é que está dando retorno no seu investimento. E aqui, nessa aula, você vai ter aqui os principais títulos, né? E aí você vai poder comparar, né, com esses títulos que eu também estou mostrando lá nesse quadro, para ver se você está conseguindo uma rentabilidade interessante e assim melhore sua vida, tá? Então vamos para a prática aqui, mais uma aula. Pois bem, a questão do investimento em renda fixa, ela é a porta de entrada para que o investidor ganhe referência, principalmente quem nunca investiu no CDB, não sabe nem o que é, ou no Tesouro Direto, quem está mais acostumado, o brasileiro está mais acostumado a botar o dinheiro na poupança. E, na verdade, eu vejo pessoas que empreenderam, ganhou muito dinheiro e hoje uma boa parte deixa na poupança. Eu não estou aqui recomendando isso, eu estou fazendo aqui ao contrário, estou ensinando a vocês a investir, mas eu quero dizer que entre você não aportar o dinheiro em lugar nenhum e perder para a inflação, eu já mostrei que isso é nocivo, você está perdendo e é melhor colocar no investimento pelo menos que supere a inflação. Mas como você vai querer ceder esse conhecimento, você não ficar no básico, se de repente você vai querer um investimento que renda diariamente, é muito mais interessante. Vamos ver aqui que investimentos seriam esses, tá? E que é a porta de entrada da renda fixa. Primeira coisa, que investir em renda fixa é emprestar dinheiro para alguém que vai depois te devolver isso com juros, né? Depois de um determinado período, normalmente ele acorda, mas tem também investimentos que têm liquidez diária, mas quanto maior o prazo, melhor normalmente é a rentabilidade. Mas claro que existem situações onde você precisa deixar o seu dinheiro solto. Você pode emprestar dinheiro para o governo, no caso, quando você pega dinheiro no tesouro, você investe, na verdade, no tesouro direto. Você pode emprestar ao banco, né, quando você compra lá, pega lá um título, né, um CDB, né, ou uma empresa ou setor da economia. No caso, quando você compra um debênture, um LCI, um LCA, um CRI, um CRA. Tá? Então, eu vou mostrar aqui mais um pouquinho para frente, né, o que é isso aí. As três formas de rendimento, né, na renda fixa, né, diferente da renda variável, o que acontece é que você já conhece as regras de como o seu dinheiro vai render na hora que você contrata um título na renda fixa. E existe uma renda fixa pós-fixada, que a maioria das pessoas fazem isso, por exemplo, quando ele está atrelado ao CDI. Digamos que o banco diga assim, olha, eu vou te remunerar 100% do CDI. Aí, o que é o CDI? Aí você vai lá, olha que ele está muito próximo à Selic. Aí você já estudou o que é Selic, né? Se não, volta lá e você vai aprender. E aí, quando ela sobe, quando ela desce, né? Então, a primeira coisa que é muito comum, até para investimento que você precisa deixar ali como reserva de emergência, é muito interessante esses pós-fixados, tá? Ligados ao CDI. Tem pré-fixado, o que é isso aí? O governo ou qualquer outro título, né? Mas vamos pegar aqui como referência alguns títulos públicos que estão hoje sendo ofertados a 14, alguma coisa por cento ao ano, nos próximos 5 anos, 6 anos, ou seja, é muito interessante porque se você tem uma tendência de queda da Selic, automaticamente vai chegar uma hora que essa Selic vai estar, sei lá, sugere que a 10, né, se você tiver aquele controle que eu já expliquei lá, o que, é que vai acontecer se o governo gasta mais dinheiro, então você já está ciente disso. Então, a depender do que vai acontecer com as contas públicas do país, você sabe como cada governo gasta, só você ver histórico. E aí você vai, de repente, ter uma alta ou uma queda
da Selic. E se você deixa lá, vamos falar, ligada ao pós-fixado, se ela descer, você vai remunerar menos. Mas em compensação, se você está ligado ao pré-fixado, já deixou essa rentabilidade fixa lá por um tempo. Então isso é muito interessante, mas o risco que tem, claro, né? Que se você, digamos que você contratou lá 14%, aí o governo gasta muito dinheiro, a inflação vai para 15%, aí você não corrigiu nem a inflação, porque ela vai ficar fixa até o final, né? Então é isso que é muito importante. Mas são títulos que as pessoas às vezes utilizam para ganhar dinheiro com marcação a mercado, né? Eu já expliquei o que é marcação a mercado e vou também deixar vídeo aí, alguma parte aí ao longo do curso, tá? Sobre isso, que eu já fiz vídeo no canal sobre esse tema. E ainda tem também a questão híbrida, né? Que seria uma parte indexada à inflação. Então você tem uma parte fixa, digamos que você diga ali, eu vou dar 9% a você, mais o IPCA. Então você garante um juros real de 9%. Uma coisa interessante, né? Vale a pena investimento para longo prazo, mas é muito válido quando você quer proteger seu dinheiro da questão da inflação. Né? Os principais títulos do mercado, né, quando a gente olha a nível título público, no caso, a gente vai encontrar aqui o Tesouro Selic, e agora lançaram o Tesouro Reserva. Um ponto muito interessante é que normalmente esses investimentos eles são contratados por um tempo e depois, quando vence aquele prazo, ele é devolvido para você. E cada um desses títulos aqui, eles têm uma variação diária, ao contrário, por exemplo, da poupança, que você demorava 30 dias para ser remunerado, né? E tem um outro problema em cima da poupança, é que, na verdade, não é um problema. Ela deixa, se você deixar o dinheiro lá, passa 10 anos, ele vai passar 20, 30 anos, o dinheiro que você deixar lá, ele vai estar rendendo na poupança e ele nunca volta para você. Já quando você tem um tesouro direto ou um CDB, ele passa aquele prazo, ele é devolvido para sua conta e você tem que reinvestir esse valor. Então, é uma diferença. Você vai ajustando sempre sua carteira. Né? Então, temos aqui o Tesouro Selic e o Tesouro Reserva, que é um pós-fixado ligado normalmente à Selic, à taxa Selic. O Tesouro IPCA+, que é um título híbrido, né? Ela tem uma parte fixa e uma parte que está ligada, por exemplo, ao IPCA. Tá? E ele sofre marcação a mercado, isso é uma coisa legal, mas se você não souber como funciona, você pode perder dinheiro. Tá? E no caso aqui, os títulos privados, você empresta normalmente a banca, né? O crédito privado, de uma forma geral, você tem os CDBs, que são certificados de depósito bancário, e normalmente ele é garantido pelo FGC. Os títulos do Tesouro não têm garantia do FGC, mas são os títulos mais seguros do Brasil, né? Porque o governo tem o poder de imprimir dinheiro. E nesse caso, a gente tem aqui no CDB com a garantia até R$ 250 mil por CPF e instituição. É muito importante você ter essa referência, porque seu dinheiro fica garantido quando você coloca no CDB. É muito interessante quando eu encontro gente que diz assim, investir no CDI. Não, você não investe no CDI. Né? O CDI é um índice, né? Vai dar um pouquinho menor do que a Selic. Você investe no CDB, né? E que esse índice lá que a gente pega do CDI é que vai remunerar, né, o teu CDB, né? Porque o CDI, na verdade, é um certificado de depósito interbancário, que gera um índice, né? Que é esse índice que a gente vai colocar aqui para remunerar, né? Porque a gente fez esse contrato prévio. Né? Então, o CDI esse é um título entre bancos, mas você vai utilizar o índice dele para corrigir o teu investimento aqui. E você tem também a LCI e a LCA, que está normalmente ligado também a um percentual de retorno do CDI. Qual é a vantagem desses títulos aqui? Né? Pode ser que tenha também um ligado, seja híbrido, tá? Mas de uma forma geral, eu quero só como esse exemplo aqui, que você entenda que o LCI e a LCA, a diferença do CDB é que ela não tem incidência do imposto de renda, mas ela é garantida pelo FGC. Então, a forma de calcular ela muda um pouco, porque você na rentabilidade você não coloca o imposto de renda. Você tem também debêntures, né, CRI e CRA, que você vai estar emprestando dinheiro para empresas ou projetos, só que a questão é que ela não tem garantia do FGC, e tem muita gente que tem medo, porque se a empresa não conseguir te pagar, né, por risco de crédito, você vai perder o seu dinheiro. Tá? Então, a ideia aqui é que você tenha esse conceito em mente, né, que são os tipos mais comuns que se investe no mercado e os riscos de cada um deles. Agora, em relação aos impostos da renda fixa, né, como eu já havia falado anteriormente, LCI, LCA, CRI e CRA não tem a incidência do imposto de renda. Né?
Os demais títulos normalmente tem, mas só está em cima de uma tabela, inclusive, regressiva, tá, de imposto de renda, que seria essa tabela aqui, ó, onde você deixando mais tempo, percentual menor do seu rendimento, porque ele vai abater esse valor aqui de até 180 dias, 22,5%, e acima de 720 dias, mais ou menos 2 anos, você teria uma incidência de 15% sobre o seu rendimento. Não é sobre o que você aportou. Tá? Então, digamos que você aportou 10 mil reais e rendeu R$ 1.000 de juros. Você vai ter essa incidência do imposto de renda em cima dos 1.000 e não sobre dos 11, 10 mil mais o 1 que você ganhou de juros. Tá? E em relação também ao IOF, né, tem o CDB, você tem uma situação aonde o IOF vai incidir nos primeiros 30 dias. Então, se você teve um rendimento no primeiro dia lá, 96% do rendimento vai ser IOF, só vai ganhar 4%. Eu fiz vídeo no canal mostrando que, a depender da situação, certo, que você usa o seu capital e o tempo que você vai deixar lá, vale a pena você colocar o seu dinheiro, né? Pelo menos ele vai render um valor nesse período, né? Na poupança ele ficaria sem render. Então, basicamente, vocês têm que ter isso em mente. E no próximo vídeo eu vou, na prática, calcular o retorno de investimento. Aí vai ser uma parte bem prática, vocês têm que ficar bem atento aí. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que eu utilizo sempre, que se chama a Calculadora Cidadão. Está dentro do Banco Central, onde você pode comparar investimentos. Tá? Então, imagina só o seguinte. Você tem a poupança, né, olhando para trás. Eu sei que rendimento que já aconteceu um dia não é garantia que vai acontecer no futuro, mas você tem alguma referência, né, para você entender quanto foi o IPCA no período, quanto é que foi, quanto é que rendeu a poupança, se você tivesse investido no CDI, né, ou seja, botado no CDB que desse o mesmo valor do CDI, então vocês vão entrar nesse site, procurar aqui Calculadora Cidadão, vai entrar aqui no site do Banco Central e vai fazer a análise que vocês acharem interessante, né, para localizar, fazer essa correlação, entendeu, em relação a valores. Tá? Isso é muito útil, por exemplo, se você pegar, por exemplo, você comprou um imóvel, né, aí você vai ver se aquele seu imóvel, ele, no período que você comprou até hoje, ele corrigiu igual, por exemplo, ao CDI, acompanhou a Selic, se ele passou pelo menos a poupança, né? A gente vai botando referências para a gente ver se a gente está conseguindo superar pelo menos alguns indicadores. Isso é para a gente saber se a gente está indo bem ou está indo mal em relação ao nosso investimento. Eu acho muito interessante que você tenha um controle do seu patrimônio, para saber se você está crescendo o seu capital, o que você investiu, o que você, por exemplo, um imóvel, você está subindo de valor, ou se você está perdendo dinheiro. É muito importante você fazer essa avaliação anualmente, para de repente reposicionar alguns investimentos que você tem e ver se realmente vale a pena você seguir, né, com aquilo dali, se ele está sendo interessante. Eu acho que um ponto básico aqui é que a gente está conseguindo, quando você vê lá o programa que eu tenho de giro do investidor, 105% do CDI com liquidez diária. Então, se você tem investimentos que estão dando menos do que isso, é bem complexo. No passado, tinha instituição, na hora que vai caindo a taxa de juros, né, essa mesma instituição, inclusive que eu mostro lá, gerava 110% do CDI. Então, veja como é importante a gente ter essa mobilidade, tá, de aportar num título mais interessante. Espero que tenha ficado claro essa diferença dos títulos, aonde incide imposto de renda, segurança de cada um. E o próximo vídeo vai ser onde eu vou mostrar para vocês o quanto é que gera de retorno de investimento de maneira prática. Que aí você tem que calcular e verificar o quanto está dando de retorno, que é ali que você vai ver o seu capital crescer. Tá? Então, eu deixei ele à parte, porque tem mais números e eu também não ficar muito longo esse vídeo. Então, curta, compartilhe aí esse vídeo, para que outras pessoas também tenham esse conhecimento e tenham mais qualidade de vida, né? Tenha suas finanças sob mais controle. Tá? Forte abraço e até a próxima.